Olá, bem-vindos ao resumo de sueco do canal MAPC Linguística. Pronomes. Começando com os pronomes em sueco, a gente tem uma breve tabela aqui resumida dos pronomes e possessivos pessoais suecos. Na primeira coluna, os pronomes na forma sujeito, seguidos da forma objeto, né? E os possessivos depois. A gente tem a primeira pessoa, jag. Geralmente o G não é pronunciado, geralmente só pronunciado ja. Eu, né? Du, você, ou tu. Vi, nós. Ni, vocês, ou vós. A forma objeto. Mei, dei, os, er. A segunda pessoa do plural, o pronome de segunda pessoa do plural pode ser usado no singular em situações de respeito, como pronome de tratamento. Então, uma pessoa mais velha, uma pessoa mais importante, uma pessoa a qual se deve maior respeito, você pode tratar individualmente com ni. Né? Observe que a forma do objeto escreve-se mig e dig, mas se fala dei, mei e dei. Os possessivos são min, dit, vor e er. E entre colchetes a gente tem a forma de gênero, o gênero neutro e o plural, que depois a gente vai ver com cuidado como é que funciona isso, mas são as variações de gênero do possessivo pessoal, né? Meu, teu, nosso e vosso. E os pronomes de terceira pessoa logo embaixo, como eles têm uma morfologia bem diferente dos pronomes de segunda e primeira pessoa, eu coloquei os pronomes de terceira pessoa separados. Han é ele, hun é ela. Observe que a letra O em sueco geralmente é pronunciada U, a menos que seguida por consoante dupla, né? Consoante geminada dupla. De, o T não é pronunciado nesse final, não escreve-se det, mas se fala de. E são os três pronomes de singular: ele, ela e o pronome neutro, referência a objetos inanimados. E a terceira plural se escreve de, mas se fala dom. Tanto na forma a pronúncia desse pronome acaba sendo igual na forma sujeito e na forma objeto, então não tem como diferenciar na pronúncia. Quase todos os suecos falam dom, tanto no singular quanto no plural. O objeto de han, né, a forma objeto honum, se pronuncia geralmente hom, e é só hom, eu ouvi. Hene é o objeto ela, né, e de não muda. E o possessivo, hans, hennes, des e deras. É o possessivo que é usado, na verdade, só para quando não é a posse reflexiva, né? Quando a posse não se refere ao sujeito do verbo. Então a gente vê que quando a posse é reflexiva, usa esse possessivo sin, que funciona como um min e o din da página anterior, do slide anterior. Tem a forma neutra e plural. Han förlorade hans paraplu. Ele perdeu o guarda-chuva dele. Esse dele vai se referir necessariamente a um homem que não é o mesmo cara que perdeu. Ele perdeu o guarda-chuva, um homem perdeu o guarda-chuva de outro homem. Han förlorade sitt paraplu necessariamente tem que ser o próprio guarda-chuva da pessoa que perdeu, do Han. Se João perdeu, então o guarda-chuva pertence a João, na segunda frase. Na primeira frase, se João perdeu o guarda-chuva, João perdeu o guarda-chuva de Paulo. Os possessivos não reflexivos de terceira pessoa, que a gente viu no slide anterior, não variam com gênero. Hans, hennes, des e deras não tem variação de gênero ou número, não concordo. Em sueco, nenhum verbo varia em pessoa ou em número, então só tem a variação de tempo em sueco. Se você tem o presente do verbo, esse presente é o mesmo para todas as pessoas. O passado do verbo também não varia para todas as pessoas. Aqui a gente tem o verbo vara, que no presente é meramente para todas as pessoas. Mais simples até que no inglês. Jag du han vi ni dom O passado é var para todas as pessoas. Então jag é eu sou, eu estou, né? Eu estava, eu era, eu fui. É jag var. E o participio passado é varit, que é usado em formas compostas dos verbos, e a negação verbal em sueco é feita com inte após o verbo. Então, jag eu sou. Jag inte, eu não sou. Du är inte.
do er inte, aliás. O verbo ter em sueco é ha, que funciona também como um verbo auxiliar para formar o passado perfeito e outras formas de passado verbal. Jag har, eu tenho. Então essa forma har é para todas as pessoas. Jag har, du har, han har. Passado hade. Jag hade, eu tive. Eu tinha. O participo passado desse verbo é haft. O sueco só tem essas 4 formas verbais: infinitivo, presente, passado simples e participio passado, também é chamado de supino. Os verbos gerais em sueco têm 2 tipos de conjugação verbal, né? Uns que formam o presente com AR e o passado com ADE, e a segunda conjugação que forma o presente com ER e o passado com DE ou TE, dependendo da consoante final da raiz do verbo. Então a primeira conjugação aqui a gente tem o verbo tala, que é falar. Jag talar, eu falo. Du talar, tu falas, você fala, né? Etc. Passado, talade. Eu participo passado supino, talat. Então, muito simples a conjugação verbal em sueco, né? Na negação, obviamente, seria jag talar inte. Jag talar inte finska. Eu não falo finlandês. A segunda conjugação são aqueles verbos com ER, diferente. Stänga, verbo fechar. Jag stänger, passado é stängde. Não é stängade, é stängde. Participo passado supino, stängt. Bygga, construir. Jag bygger. Jag byggde, participo passado, byggt, no supino. Esses verbos que a gente viu agora são verbos cuja última consoante da raiz é sonora. Quando o verbo termina numa consoante surda, como P, T, K, né, S, então o passado vai ser formado com TE e não com DE, porque T também é uma consoante surda. Existe uma harmonia consonantal, uma harmonização consonantal aí. Jag köper, verbo köpa, comprar. Jag köper, jag köpte. Participo passado, köpt. O participo passado verbal ele vai levar T em todas as formas, tanto nos verbos com consoante sonora quanto surda. Ele leva T quando for verbal, só quando for adjetival ele pode levar um D, mas depois a gente vai ver o que é o participo passado adjetival. Mas uma peculiaridade é que os verbos dessa segunda conjugação, quando eles terminam com R, né, geralmente eles não ganham esse ER adicional no presente, ou seja, o presente acaba sendo igual à raiz do verbo. Então a gente tem köra, que é dirigir, conduzir, e a kör, não é a körer. E no passado é a körde, aí no passado ganhou DE, normalmente, mas no presente não tem não tem esse adicional depois da raiz verbal. Mesma coisa o verbo fazer, göra, jag gör, eu faço. O passado desse verbo é irregular, gjorde, jag gjorde. Höra, ouvir. Mesma coisa, no presente, jag hör. Não hörer, hör. Passado, hörde. Tem uma chamada terceira conjugação, com uma pequena quantidade de verbos monossilábicos, cujo infinitivo não termina com A. Né? A gente viu que os infinitivos geralmente terminam com A. Nesse caso, os monossilábicos terminados em vogal não tem onde acomodar o A acaba desaparecendo. Tru, acreditar, e a trur, eu acredito, e a trude, eu acreditei, eu acreditei. Participo passado, trut. Bu, morar, yabur, yabude, but. No, atingir, chegar, yanor, yanode, participo passado, not. E existem vários verbos irregulares, como é típico das línguas germânicas. A gente tem uma série de verbos irregulares, tanto os verbos fortes, são aqueles verbos que não ganham terminação nenhuma e flexionam apenas a consoante do meio. Eles sofrem uma mutação vocálica no meio, para indicar a mudança de tempo. E tem alguns verbos que recebem terminação de passado, mas são irregulares mesmo assim, são os verbos mistos, como se diz. Como no inglês, no alemão, no holandês, no dinamarquês. O verbo sjunga, cantar, e a sjunger, no presente, e a sjung. No passado simples, participo passado sjungit,
ou sjungen. Sjunget é o supino, que é usado verbalmente, sjungen é o particípio passado adjetival. Skriva, escrever, jag skriver, jag skrev, skrivit e skriven. Äta, comer, äter, no presente, eu como, eu estou comendo. Observe que no sueco também não existe gerúndio, nem forma contínua, ao contrário do inglês e similar ao alemão e a maioria das línguas europeias, né? Você não fala eu estou comendo, o estou comendo é o presente, eu estava comendo você usa o passado, simples, não tem a forma contínua, gerúndio, que a gente tem no português, no espanhol e no inglês. E a äter e a åt, ätit ou äten. Ätit é o particípio passado supino, que é usado verbalmente. Äten é o adjetivo do particípio passado. Gå, går, e a går, eu vou, eu estou indo, eu estou andando, eu ando. E a gick, eu fui, eu estava indo, eu ia. Gått, particípio passado. Se, o verbo ver. E a ser, eu vejo, eu estou vendo. E a så, eu vi, eu via, eu estava vendo. E a har sett, eu vi. O sett é o particípio passado. Supino. Também existe sed com 2 Ds, que é o adjetival. E aqui, um esclarecimento um pouco maior sobre justamente esses 2 tipos de particípio passado que eu tenho mencionado, mas não expliquei até agora, né? O que eu coloco por default aí nas tabelas de verbo é o supino, que é usado verbalmente. Por que é usado verbalmente? É usado com passado... particípio passado, né, do sueco é usado com a forma do passado composto, né, o verbo ter mais o particípio passado. E a har talat, eu falei. Quando o particípio passado é usado como adjetivo, ou usado em certas formas passivas, a forma que a gente vai ver mais no final do vídeo, você usa o particípio passado adjetival, que na verdade não tem necessariamente um T no final. Muitas vezes ele na verdade tem um D. Então, no supino, né, quando o verbo é irregular, são os verbos que terminam com EN, como sjungen, a gente já viu que sjungen faz sjungit. Né? O EN do particípio adjetival troca para IT. Quando o verbo termina em D final, o supino é com T. Então, vários particípios passados que a gente viu com T aí, na verdade, quando são adjetivais, tem D. Como talad, a gente viu talat. Talat é o particípio passado supino, que é usado verbalmente. Talad é o adjetivo do particípio passado, falado. A gente fala uma coisa que isso é muito falado, uma coisa assim, não é verbal, é adjetival. Sjungen, sjungit, sed, set. Temos também, claro, os verbos modais, como em todas as línguas germânicas, né? Que é, como em todas as línguas germânicas, uma categoria à parte, porque a morfologia é bem diferente. Geralmente não leva as terminações do presente. Eles são sem terminação no presente. Vilja, querer. Vil, eu quero. Ville, eu queria, eu quis. Particípio passado, viljet. Kunna, poder. Kan, jag kan, du kan. Eu posso, tu podes. Kunde, kunnit. Måste, esse infinitivo é quase não usado, é praticamente extinto, né? Não se usa mais. Måste no presente, bastante usado. Måste também no passado. O verbo ska, que não tem mais infinitivo, é usado para formar o futuro. Né? Originalmente ele também significava dever. Indicava uma obrigação, um dever, mas agora é só para indicar o futuro, basicamente. Ska, ska, sjunga, eu vou cantar. Jag ska tala, eu vou falar. Skulle, o passado do modal do futuro, obviamente, forma o futuro do pretérito, que é o condicional. Eu skulle tala, eu falaria. Bör, o verbo bör, que também não tem infinitivo, é outro verbo que exprime necessidade, dever. Jag bör, jag borde, né? For indica permissão, né? Além de significar também obter alguma coisa, né? Como ganhar, obter dinheiro, ganhar um
um emprego ou uma coisa assim, qualquer, mais ou menos como get do inglês, mas também significa o may do inglês no sentido de permissão. For, né? Você quer pedir para ir ao banheiro, você pode usar for. Fique é o passado. Alguns exemplos de frase: Han ska läsa en bok. Ele vai ler um livro. Vi kan tala engelska. Nós sabemos ou podemos falar inglês. Aí o verbo kan, que é poder, mas também pode indicar saber, no sentido de ser capaz, né? Também pode ser traduzido como conseguir em alguns contextos. Han kunde inte spela. Aí no negativo. Han kunde inte, ele não pôde, ele não conseguiu. Ele não conseguiu brincar ou jogar. Spela pode ser brincar ou jogar, como em inglês play, né? Sven vill sova. Sven quer dormir. Hon vill ha café. Ela quer ter café, né? Se ela quer tomar café. Usa o verbo ter nesse caso em sueco. Ha. Hon vill ha. Du får röka. Você pode fumar. No sentido de você tem permissão para fumar. De måste gå hem nu. Eles precisam, eles têm que, né? Must, måste. De måste gå hem nu. Eles precisam ir para casa agora. Essa frase é quase idêntica do inglês, né? They must go home now. De måste gå hem nu. Du får inte röka. Você não pode fumar, você não tem permissão de fumar. O futuro, como eu acabei de dizer, né? Pode ser formado com o modal ska, mais infinitivo, ou também com a expressão kommer att. O kommer é o presente do verbo komma, que é vir, né? Mais ou menos como em português, né? Eu venho a fazer alguma coisa, mas seria mais ou menos equivalente a eu virei a fazer algo, eu virei a falar, eu venho a falar. Jag ska läsa en bok. Jag kommer att läsa en bok. Eu lerei um livro. Condicional, como eu já disse, skulle é mais infinitivo. Jag skulle läsa en bok. Jag skulle läsa en bok. Eu leria um livro. Esse passado simples que a gente viu, né, até agora é um passado de qualquer significado aspectual. Então, tanto perfeito quanto imperfeito pode ser, depende do contexto, ele pode ser lido como uma ação perfectiva ou imperfectiva. Eu li ou eu lia, ou eu estava lendo. Tanto uma ação pontual no passado como eu li, quanto uma ação repetida, prolongada no passado como eu lia, eu estava lendo. Habitual ou prolongado. Então o passado simples não tem um aspecto definido. Mas o passado composto, geralmente ele se refere a uma ação perfeita, mas também tem um certo sabor de ação recente, mais ou menos similar ao present perfect do inglês. Só que é mais amplamente usado em sueco, não é tão recentemente, não é tão restrito quanto o inglês. Formado com auxiliar ha, que é o verbo ter, mas o participio passado supino do verbo. Jag har läst en bok. Eu li um livro. Também pode significar eu tenho lido no caso um livro, eu tenho lido um livro. Né? Se o passado também tem a formação, também tem a função de passado habitual, né? Em alguns casos.